Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 1 de fevereiro de 2026. E segundo os russos, hoje termina o acordo de cessar-fogo em ataques contra alvos do setor energético e também, muito provavelmente, teremos as negociações entre a Rússia e a Ucrânia nos Emirados Árabes Unidos. Contudo, já recebemos algumas declarações por parte de Zelensky que referiu que essas negociações não vão trazer resultados nenhuns e o principal motivo continuam a ser as questões territoriais. Outra notícia importante que nós recebemos é que a Starlink vai limitar a velocidade dos drones que poderão utilizar os seus sistemas de comunicação a cerca de 75 a 90 km por hora. E na verdade, durante o mês de janeiro, a Rússia empregou de forma massiva os drones BM-35 e Molnia 2 para atacar alvos militares ucranianos. E eu até posso colocar aqui no mapa todos os ataques que nós recebemos por parte do exército russo a utilizar aqueles drones e, em específico, o sistema de comunicação da Starlink. E como vocês podem ver, temos aqui dezenas de ícones, o que significa que a Rússia efetuou centenas de ataques deste género. E os principais deram-se a alvos da Força Aérea Ucraniana, inclusivamente radares de defesa antiaérea. E vou só relembrar que os russos também conseguiram destruir alguns caças Su, alguns Su-27, também conseguiram destruir pelo menos 2 caças F-16 recorrendo a este tipo de drones. E agora a Ucrânia conseguiu arranjar uma solução pelo menos temporária que a vai proteger deste tipo de ataques por parte dos russos, mas a verdade é que os ucranianos também não poderão utilizar os drones que possuem esse sistema de comunicação. Mas as fontes estão a referir que a Starlink de Elon Musk já está a trabalhar sobre uma solução para que só os ucranianos possam utilizar antenas da Starlink. Além disso, durante a última noite, tanto a Ucrânia como a Rússia atacaram-se uma à outra com drones de longo alcance. Para já da Rússia não recebemos nenhuma imagem ou vídeo, mas da Ucrânia já recebemos da cidade de Konotop alguns vídeos que mostram as explosões registadas como consequência de ataques de drones do tipo Geran. E mais uma vez foram atacados alvos do setor ferroviário. E na verdade a Rússia tem focado este tipo de ataques à região da Ucrânia que se situa em torno de Zaporizhia e de Dnipro e isto tem trazido alguns resultados. Vamos recuar o mapa alguns dias nesta região de Zaporizhia para nós vermos como a situação se esteve a desenvolver. Por exemplo, no dia 29 de janeiro a situação no mapa era esta. Depois, no dia 30 de janeiro, recebemos a confirmação que os russos conquistaram totalmente a vila de Stepnohirsk e a vila de Erichne, mas também a própria vila de Ternovata nesta região do mapa. Tivemos não só essas confirmações por parte do Ministério Russo da Defesa, como por vídeos publicados pelos ucranianos. E, por exemplo, ainda durante o dia de ontem, o mapa foi ajustado a favor das forças russas em torno da localidade de Sviatopetrivka, porque os russos publicaram um vídeo no qual mostraram como os combates estavam a decorrer pelo seu controlo. E o mais importante de tudo é que no fim do vídeo tivemos imagens de soldados russos a erguer as suas bandeiras em vários pontos daquela localidade. Estou a ver se consigo encontrar aqui as imagens e elas estão presentes aqui. Está ali o soldado russo com a bandeira russa a erguê-la. E temos aqui a prova visual que os russos continuam com a sua grande ofensiva em direção a Zaporizhia. E neste momento, à frente deles está a próxima linha defensiva ucraniana que é composta pelas vilas que se situam em torno desta área, inclusivamente a vila de Zalishnichne aqui ao sul. Mas segundo algumas fontes, os russos já conseguiram entrar dentro desta vila na sua região mais ao sul. E o grande objetivo dos russos aqui é continuar com a ofensiva em direção a Orikhiv.
Contudo, o alvo principal deverá ser a cidade de Zaporizhia. Obviamente os russos vão desenvolver a sua ofensiva em torno deste eixo, que é o eixo onde existem menos fortificações e defesas ucranianas, mas todos estes avanços terão de ser complementados por avanços a partir do sul. E é por isso que neste momento a cidade de Orikhiv torna-se muito importante. Além disso, recebemos alguns vídeos de ataques por parte dos ucranianos contra as posições do exército russo a norte da vila de Dobropilha. Também recebemos alguns ataques efetuados nesta região do mapa, mais precisamente às linhas de trincheiras que os russos possuem ali e de facto mostram que aquelas posições estão ocupadas pelas forças armadas da Rússia. E com base neste vídeo, o mapa foi ajustado a favor dos russos em toda esta porção. Vamos agora continuar em direção ao norte e na verdade da região de Pokrovsk e de Mirnograd não recebemos nada de novo, nenhum avanço novo no mapa. Mas recebemos um vídeo por parte de fontes ucranianas a mostrar um cemitério de veículos ucranianos ao longo de uma estrada frequentemente utilizada pelo exército ucraniano para fazer o suprimento das suas forças ao longo da linha da frente de combate. Temos ali alguns caminhões de transporte militar destruídos e a verdade é que estes alvos foram atacados, mais uma vez, utilizando drones com o sistema Starlink. Na região de Konstantinivka, os russos prosseguem com a sua ofensiva. Tivemos um ataque ucraniano efetuado naquele ponto do mapa e por isso a linha da frente foi ajustada. Temos aqui um momento de ataque e obviamente estas casas podem ser geolocalizadas, tendo em conta também o relato por parte do próprio autor do vídeo. Mas os russos também respondem com ataques com drones do tipo FPV e vão atacando as posições ucranianas e os veículos que os mesmos utilizam para trazer mais reforços para a linha da frente de combate. Vamos avançar agora em direção às regiões de Siversk e de Liman e, por exemplo, da localidade de Minhivka recebemos um vídeo por parte das fontes pró-ucranianas a mostrar ataques do seu exército com drones do tipo FPV contra as posições do exército russo. E um destes ataques foi geolocalizado exatamente naquele ponto do mapa. Com base nisto, o mapa foi ajustado a favor dos russos. E com base nisto, os russos estão a ficar cada vez mais próximos da próxima linha defensiva ucraniana, mais ao norte, que é composta pelas localidades de Dibrova, Fedorovka Druga e Nikiforivka. E os russos já começaram a preparar as posições ucranianas com artilharia, como nós podemos ver neste vídeo. E esperam-se mais avanços em toda esta região do mapa. Já de Liman não recebemos nada de novo nas últimas 24 horas, nem da região de Kupiansk. A situação manteve-se desde o dia de ontem. Em relação a Kharkiv, as regiões mais ao norte, algumas fontes registaram mais avanços por parte dos russos, em direção à localidade de Kolodiazny. E neste momento, o principal objetivo dos russos é cortar esta estrada que os ucranianos utilizam para suprir as suas forças e muito provavelmente os russos vão querer semicercar esta localidade em pinças, tanto com avanços a partir do norte como a partir do sul. Isto vai permitir aos russos depois possuir o controlo sobre toda esta estrada, que vai melhorar a sua logística para prosseguir com uma ofensiva mais a fundo dentro do território ucraniano. E como eu referi no vídeo que eu publiquei no dia 31 de dezembro do ano passado, está a ficar cada vez mais claro que toda esta região é um grande objetivo dos russos para os próximos meses. E é por isso que a cidade de Kupiansk torna-se muito importante para a defesa ucraniana e foi por causa disso que os ucranianos lançaram lá uma grande contra-ofensiva ainda no ano passado. Além disso, temos mais alguns avanços registados pelo exército russo ao lado da cidade de Vovchansk, mais especificamente em torno da vila de Zelene,
Ainda durante o dia de ontem, algumas fontes relataram esses avanços por parte dos russos, mas só durante o dia de hoje é que recebemos uma confirmação oficial, mas na verdade não temos para já imagens ou vídeos que confirmassem isso e por isso vamos ter isso em mente. Já da região de Sumy, a notícia mais importante está-nos a vir por parte de fontes pró-ucranianas que estão ligadas ao exército ucraniano e que estão a referir que a Rússia iniciou uma grande ofensiva em toda esta região, referindo também uma concentração cada vez maior de forças russas. E na verdade, as fontes para já relataram alguns avanços por parte dos russos a sul da vila de Kindrativka, mas sem confirmação visual para isso, e na verdade também não tivemos nenhum relato oficial destes avanços e por isso vamos ficar a aguardar e vamos ficar muito atentos a toda esta região nos próximos dias. Mas para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, partilhem-no e subscrevam o canal. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.